Oi, José Carlos. Bom dia, Liz. Bom dia, ouvinte da Rádio CBN. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Hoje, falando ainda sobre os avanços tecnológicos no agronegócio, né? Esse ano a Embrapa está fazendo 40 anos. Desde então, a gente tem percebido que a inovação está vindo à tona, né? Ganhando destaque no cenário nacional. E eu já te pergunto, a que se deve essa transformação? Na verdade, quando você recorda que a Embrapa faz 40 anos esse ano, né, em 2013, uma das maiores conquistas que a Embrapa fez nesse período foi justamente a conquista do Cerrado Brasileiro, que hoje é uma das principais regiões produtoras de grãos no Brasil. E quando você comenta também a parte de pesquisa e desenvolvimento, realmente nos últimos tempos a inovação tem vindo muito mais à tona, tem vindo muito mais a destaque, está sendo destaque aí nos meios impressos e eletrônicos, principalmente porque o Brasil entra num cenário de competitividade internacional em face à própria globalização dos mercados, e isso faz com que a inovação se torne um elemento, um diferencial competitivo para empresas que estão operando num ambiente onde há uma concorrência muito mais acirrada. José Carlos, 35% do nosso PIB está vindo atualmente do agronegócio. Este setor seria a estrela dos olhos do governo? Olha, uma coisa que tem acontecido nos últimos tempos, isso é importante que fique bem claro assim, para os ouvintes da CBN Ribeirão e também para todos os pesquisadores ou profissionais que trabalham indiretamente na área de agronegócio, é que realmente o Brasil, nos últimos tempos, ele se apresentou como uma vantagem comparativa. Se nós analisarmos o Brasil com relação a outros países do mundo, ele tem algumas vantagens de comparação, como nós costumamos afirmar, que é condição, ele tem terra disponível, ele tem, digamos, qualidade de solo, ele tem água disponível, e hoje nós podemos aumentar a nossa produtividade sem simplesmente desmatar, sem tirar nenhuma árvore. Então, hoje o Brasil ele tem uma vantagem competitiva de aumentar uma produtividade essa sem gerar nenhuma espécie de desmatamento. E quando você afirma 35% do PIB do Brasil vindo do agronegócio, realmente a gente percebe que num cenário, pelo menos nos últimos 5 anos, que é um cenário conturbado em condições econômicas, né, de crise mundial, consequentemente, a indústria ela tem sofrido muito nesse período e o agronegócio ele tem mantido, nesse tempo, ele tem mantido a balança comercial, o saldo positivo em alguns casos, tem sido mantido graças ao PIB alcançado pelo setor primário, pelo agronegócio. E já que a gente está aliando o agronegócio aos investimentos tecnológicos, se para aumentar a produção agrícola, amenizando a condição da fome no mundo, nos dias de hoje a gente ainda vê muitas pessoas morrendo de fome, você acredita que só com investimentos em tecnologia ou existe alguma outra forma de se pensar em resolver esse problema? A sua pergunta é inteligente porque ela coloca duas situações extremamente importantes. A primeira situação que você coloca é a demanda por alimento mundial. Nós temos uma população hoje estimada de 7 para 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro e há uma necessidade de aumentar a produção de alimentos para poder oferecer, digamos, alimento para uma população crescente. Por um outro lado, a gente precisa considerar também que quando você observa todo um sistema de produção no mundo, países produtores, o indicado é que a tecnologia ela seja desenvolvida, mas que ela também seja direcionada para algumas regiões específicas. Tanto que uma das maiores necessidades que nós acreditamos hoje é observar as vantagens comparativas entre as regiões produtoras. Por exemplo, se você observar o estado de São Paulo ou, de repente, o estado do Mato Grosso, é você não olhar o estado como um todo, mas você observá-lo como regiões, e para cada região você vê a aptidão que ele tem para determinada produção. Dessa maneira você consegue fazer com que não só que a melhor matéria-prima seja ali produzida, ou seja, a melhor cultura seja ali direcionada, mas você pega a própria tecnologia naquilo que ela foi desenvolvida e ela seja potencializada, ela não seja subutilizada, como é o caso que a gente percebe. Hoje, para ilustrar essa sua pergunta, nós vemos muito, por exemplo, um sistema de irrigação que é desenvolvido para ser aplicado num estado como o estado de São Paulo ou o estado de Minas Gerais e que tem uma condição, digamos, solar, uma condição de temperatura, e simplesmente essa tecnologia de irrigação, ela você transporta, você migra essa tecnologia para uma outra região, como seja, de repente, o estado da Paraíba ou o interior do estado da Bahia, em que você tem uma outra característica de temperatura. Então, simplesmente, o que funciona aqui numa determinada condição, lá não vai ter o mesmo efeito. Então, nós temos uma tecnologia subutilizada sob aquela condição externa. Infelizmente. Dá para resumir em 1 minuto quais inovações seriam bem-vindas atualmente no cenário que a gente encontra no Brasil?
Olha, a gente poderia fazer essa observação, eu acho que em algumas frentes. A primeira, sem sombra de dúvidas, somos nós olharmos o Brasil enquanto território produtivo, mas observar as vantagens comparativas em cada uma dessas regiões, como eu disse ainda há pouco. Eu acho que devemos observar como cada região tem a sua aptidão e direcionar os investimentos para a aptidão nessas regiões. Assim a gente poderia primeiro direcionar os nossos recursos, né, maximizando o investimento e tendo a melhor produtividade naquela área. Isso é uma coisa importante. E por outra, nós precisamos entender que tecnologia não é somente produto, tecnologia também é processo e também é pessoa. E não adianta nós termos hoje a melhor tecnologia, temos o melhor produto e nós temos carência em mão de obra, em profissionais que pegam aquele produto e tiram, como eu disse, o melhor proveito dele. Porque o que pode acontecer é você ter uma excelente tecnologia, mas você acaba subutilizando essa tecnologia por ineficiência ou por operação feita de maneira incorreta. Tem que ter treinamento, né? Correto. Tá ok. José Carlos de Lima Júnior está com a gente toda quarta-feira aqui na Rádio CBN Ribeirão e fala sobre agronegócio. Até a próxima. Obrigado, Liz, mais uma vez pela oportunidade e desejo a todo ouvinte da Rádio CBN que tenha um bom dia. Bom dia.